Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu sou a Nilcineia Brito, estudante do curso técnico em enfermagem. Vou apresentar o meu trabalho junto com a Giane e Sandrine. A gente vamos falar um pouco sobre músculo do tronco. Boa noite, professor. Sou a Giane. Vou dar um início falando músculos do tronco. O tórax se localiza na região superior do tronco. É definido anteriormente pelo osso externo, lateralmente pelas costelas e posteriormente pela coluna vertebral. Os músculos do tórax são estruturados em duas regiões: região anterolateral e região costal. Vou falar um pouco do peitoral maior. É inserção medial, meio medial da borda anterior da clavícula, face anterior do externo, face externa da primeira sexta cartilagem costais e aponeurose do oblíquo externo do abdômen. Inserção lateral, cristina do túberculo maior, inervação, nervo do peitoral lateral e nervo do peitoral medial, cervical 5 e tórax 1. Ação, adução, rotação medial, flexão e flexão horizontal do ombro. Peitoral menor, inserção superior, processo coracoide, inserção inferior, face externa da terceira, quarta e quinta costelas, inervação do nervo do peitoral medial, cervical 8 e tórax 1. Fixo no tórax, depressão do ombro e rotação inferior da escápula. Fixo na escápula, eleva as costelas, ação inspiratória. Anterolateral, serrátil anterior, porção superior, inserção posterior, ângulo superior, como nós estamos vendo aqui, né? Da escápula. Inserção anterior, face externa da primeira e da segunda costelas. Porção média, inserção posterior, borda medial da escápula. Inserção anterior, face externa da segunda a quarta costelas. Porção inferior, inserção posterior, ângulo inferior da escápula. Inserção anterior, face externa da quinta a nona costelas. Anterolateral serrátil anterior. Inervação do nervo torácico longo, cervical 5 e cervical 7. Ação, fixo na escápula, ação inspiratória. Fixo nas costelas, rotação superior, abdução e depressão da escápula e propulsão do ombro. Que nós estamos vendo aqui, né? O superior, a médio e inferior. Anterolateral subclávio. Inserção lateral, face inferior da clavícula. Inserção medial da primeira costela em cartilagem costal. Inervação, nervo do subclávio, cervical 5 e cervical 6. Ação, depressão da clavícula e do ombro. Intercostais internos, região costal, intercostais internos. Inserção superior, borda inferior da costela, suprajacente, que é superior. Inserção inferior, borda superior das costelas, infrajacente, inferior. Inervação, nervos intercostais correspondentes. Ação, depressão das costelas, ação expiratória. Região costal, que é intercostais externo. Nós acabamos de falar do interno, agora vamos falar do externo. Inserção superior, borda inferior da costela suprajacente superior. Inserção inferior, borda superior da costela infrajacente inferior. Inervação, nervos intercostais correspondentes.
elevação das costelas, ação inspiratória. Interno e externo. Os músculos intercostais interno e externo se cruzam em um X. As fibras dos intercostais externos se dirigem de superior para inferior, de posterior para anterior. As fibras dos intercostais internos se dirigem de superior para inferior e de anterior para posterior. Levantadores das costelas. Inserção superior. Processo transverso das 7ª vértebras cervical a 11 torácica. Inserção inferior. Fase externa da 1ª a 12 costela. Inervação. Nervo intercostais correspondentes. Ação. Elevação das costelas. Ação inspiratória e estabilização intercostal. Região costal subcostais. Inserção superior, face interna da costela suprajacente. Inserção inferior, face interna da 2ª ou 3ª costela infrajacente. Inervação, nervo intercostais correspondentes. Ação, estabilização intercostal. Travesso do tórax triangulador externo. Inserção superior, face interna do externo. Inserção inferior, face interna da 2ª a 6ª cartilagens costais. Inervação, nervos intercostais correspondentes. Ação, estabilização da parte anterior do tórax. Músculo do abdômen. Os músculos do abdômen podem ser divididos em 4 regiões. Região anterolateral, região posterior, região superior, região inferior. Essa continuidade, a nossa colega Néia vai dar continuação falando sobre o músculo do abdômen. Boa tarde, mais uma vez, a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o músculo do abdômen. Os músculos do abdômen podem ser divididos, em 4 regiões. A primeira região é a anterolateral, a região posterior, região superior e região inferior. São divididos em 4 regiões, né? A região reto anterior do abdômen. A inserção superior tem a face externa, inferior da 5ª a 7ª das cartilagens costais do processo de tifoides. A inserção inferior, diferente da superior, o corpo de pubis, né? E sufície da púbica. E tem a inversão 5 últimos nervos intercostais. Ação do aumento da pressão intraabdominal. Ela se refere, né, à expiração, que tem o vômito, a defecação, a micção no parto. O fixo do tórax é a retroversão da pelve. No fixo da pelve, tem a reflexão do tronco, mais ou menos por 30, né? Deixa eu falar um pouco da piramidal do abdômen. Vemos aqui que tem a inserção superior, essa linha aqui, né, da alba. A inserção inferior tem o corpo do pubis, é o ligamento do púbico anterior. E a inervação, o 12, do nervo intercostal. E também temos a ação do tensionar, é a linha do aba. Vamos falar um pouquinho sobre o apito externo do abdômen. A inserção superior
Ela tem essa face aqui, né, externa, das últimas 7 costelas. A inserção inferior, do anterior, cristal ilíaca, tubérculo do pubis e linha do aba. A inervação 4, os últimos nervos intercostais, nervo, ai gente, esse nome é tão difícil, iliopigomástico e ilioinguinal. Rasação, contratação unilateral da rotação com o tórax, girando para o lado oposto. Como a gente está vendo aqui no slide, né? A giração dele. A contratação bilateral é a flexão do tronco e o aumento da pressão intraabdominal. Como a gente vê a diferença, né? Entre as rotações deles. Que é essa partezinha que eles giram um diferente do outro. A gente vai falar um pouquinho agora do ubíquio interno do abdômen. A inserção superior, 3 últimas cartilagens costais, crista do pubis e da linha da aba. Inserção inferior, crista, ilíaca, eliase, e o ligamento inguinal. A inervação, os 4 últimos nervos intercostais, nervos ilioco hipográstico, eurico inguinal. As ações do ubíquio externo, porém, realiza a rotação do tórax para o mesmo lado. Travesso do abdômen. A inserção posterior da face interna das últimas 6 cartilagens costais, face, toracomolar, crista ilíaca e ligamento inguinal. A inserção anterior da linha do aba é um cristal do pubis. São totalmente diferentes, né? A inervação dos 5 últimos intercostais, nervos ilíaco hipográstico e o íquio inguinal. As ações: aumento da pressão intraabdominal e estabilização da coluna lombar. Vamos falar desse mocinho aqui, que é o quadrado lombar. A seção superior das 12 costelas é o processo transverso, da primeira à quarta, vértebras lombares. A inserção inferior, crista ilíaca, é ligamento ileolombar. A inversão dos 12 nervos intercostal, que é ligamento 1. A ação da inclinação homelateral do tronco de depressão das 12 costelas. Vamos falar um pouquinho da região posterior iliopia. A inserção superiores de fossa ilíaca, cristal ilíaca, a asa do sacro. A inserção inferior, transcortê menor, e a inversão nervo femoral, ligamento 2 e ligamento 3. Mas o que diferencia a ação, né, da reflexão do esquadril, a anteroversão da pelve e a flexão da coluna lombar, de 30 menos 90.
região posterior da elípse rosa. A seção superior dos processos transversos das vértebras lombares, o corpo é um disco invertebrais das últimas torácica de todos os lombares. A seção inferior, tracunter menor. A inversão do nervo superior e inferior dos músculos pessoais maior, ligamento 1 e ligamento 3. O que diferencia deles é a flexão da coxa, né? Com a flexão da coluna lombar, que são uma de 30, menos uma 90, da inclinação homolateral. E são esses movimentozinhos. São esses movimentos. A região menor, a região posterior de pessoas menor geralmente está ausente. A inserção superior do corpo vertebral é de 12 a L1. A inserção inferior, eminência e liportineia. Essas são a inserção inferior. A inervação 1 é a ação da flexão da pelve e coluna lombar, diferente da outra coluna, né? Uma é o lado maior, outra é o ladinho menor. Região superior da diafragma. As origens das faces internas das 6 últimas costelas, face interna do processo chifoide e o corpo vertebrais das vértebras lombares superiores. A extensão do tendão central, aponeurose. A inervação do nervo frênico, C3, C5, e os 6 últimos nervos intercostais da propriocepção. A ação inspiratória diminui a pressão interna da caixa torácica, permitindo a entrada do ar nos pulmões, estabilizando da coluna vertebral as expulsões das defecações do vômito e micção e parto. Vamos falar um pouquinho da região inferior, né? Levantador do ânus. O levantador dos ânus, em geral, mostra-se uma separação em 2 partes. Pubococigênio e iococigênio. A origem entre os ramos superior do pubis e espinhas isquiáticas, a exceção do cóccix, esficente do ânus e no ponto edênio central do pirêmio. A inervação do plexo pudendo 3 e entre 5. A ação suporta e eleva ligeiramente o assoalho pélvico, resistindo à pressão intraabdominal, aumentando como? Durante a expiração forçada. Região inferior, isquiocigênio. A origem amplícia da espinha do isquío e do ligamento sacroespinhal. A inserção da margem do cóccix na face lateral do sacro. A invenção. Plexo pudendo. O S4 e S5. A ação. Traciona o cóccix ventralmente suportado o assoalho pélvico contra a pressão intraabdominal. São esses quadradinhos, a gente está estudando
perto do... diferente, né? Das outras origens. Boa noite. Então, gente, Na região posterior do tórax temos o trapézio. E nele tem a incisão medial, que é uma linha da nuca superior, ligamento nucal e processos espinhosos da cervical 7 até a torácica 12. Na inversão lateral, temos a borda posterior da clavícula, acrômio e a espinha da escápula. E a inervação, temos nervo acessório, quatro. Então, temos o coluna, a elevação do ombro, adução da escápula, rotação superior das escápulas, mudou. Seção medial. Sandrine? Sandrine? Sim? Tá ruim teu áudio. Não tá saindo, não. Ruim. Isso. Jane, tá me ouvindo bem? Já, agora repete aí. Tá. Latíssimo do dorso. Inserção medial. Processo espinhoso da sexta última vértebra torácica e todas lombares. Crista do sacro, um terço posterior da crista ilíaca e face externa das 4 últimas costelas. Já na inserção lateral, temos o sulco intertubercular. E na inervação, nervo toracodorsal, na cervical 6 e 8. Na ação, temos a adução, extensão e rotação medial do braço e a depressão do ombro. Região posterior do tórax, romboide. Inserção medial, processo espinhoso da cervical 7 a torácica 5. Inserção lateral, borda medial da escápula. Inervação, nervo dorsal da escápula cervical 5. Na ação, temos a adução e rotação inferior das escápulas e elevação. Levantador da escápula inferior. Temos o ângulo superior da escápula, superior até a cervical 4, de e no slide ao lado, na figura ao lado, temos a figura que representa e esses músculos aqui dá o suporte de ação, que seria a elevação à escápula da rotação homolateral da coluna cervical. Próximo. Serrátil, região posterior do tórax, serrátil menor, posterior superior. O processo
espinhosos, cervical 7, até a torácica 3. Na inserção lateral, temos a borda superior e a face externa da segunda à quinta costela. Inervação, temos os ramos dos 4 primeiros nervos intercostais. Ação das primeiras costelas. Ação inspiratória. Serrátil menor, costeiro inferior. Temos inserção medial no processo espinhoso, da torácica 11 a 3. Deixa eu ver só um momentinho. Espera aí. E na inserção lateral, temos a borda inferior e face externa das 4 últimas costelas. Na inervação, 9ª a 12ª, temos nervos intercostais. A ação desse músculo é a depressão das últimas costelas. Ação expiratória, são os músculos que estão em movimento conforme respiramos. Região posterior do pescoço, esplênio da cabeça. Na inserção superior, temos 1/3 lateral da linha nucal superior e processo mastoide dos ossos temporais. Na inserção inferior, temos o processo espinhoso. Esplênio do pescoço. Inserção superior. Processo transverso das 3 primeiras vértebras cervicais. Inserção inferior. Processo espinhoso da torácica 6 à torácica 3 à torácica 6. Inervação. Nervos espinhais do segmento correspondente. E a ação deste está na extensão, inclinação e rotação homolateral da cabeça. Semiespinhal da cabeça. Inserção superior entre a linha nucal superior e inferior. Inserção inferior, processo transverso da torácica 1 à torácica 7. E processo articulares da cervical 5 à cervical 7. Inervação, temos os nervos espinhais do segmento correspondente e a ação está na extensão da cabeça e inclinação homolateral da cabeça. Muito bem, pode continuar. Próximo. Esplênio do pescoço, semi-espinhal da cabeça. Meninas, me perdi. Próximo slide. Isso. Semi-espinhal do pescoço. Temos inserção superior, processo espinhoso da cervical 1 a 7. Inserção inferior, processos transversos da torácica 1 a 6. Inversão nervos espinhais, que são os ramos dorsais, que têm a ação, a extensão e rotação contralateral do pescoço. Semiespinhal do tórax, inserção superior, processo espinhoso cervical 6 a torácica 4. Inserção inferior,
processos transversos da torácica 6 a 10, e a inervação, nervos espinhais, ramos dorsais. Temos a ação, a extensão e a rotação contralateral do pescoço. Suboccipitais, que é o trigônio suboccipital reto posterior maior da cabeça, que é esse músculo na imagem ao lado. E temos na inserção superior, linha nucal inferior, inserção inferior, processo espinhoso do axais, inervação, temos o plexo cervical, cervical 1, e a ação deste músculo está na extensão da cabeça e na rotação contralateral. Reto posterior menor da cabeça, inserção superior, linha nucal inferior, inserção inferior, tubérculo do arco posterior do atlas, inervação, plexo cervical 1, ação, extensão da cabeça. Oblíquo superior da cabeça. Inserção superior entre as linhas nucais superior e inferior. Inserção inferior, processo transverso do atlas, inervação, plexo cervical, na cervical 1, e a ação, temos a extensão, inclinação homolateral e rotação contralateral da cabeça. Oblíquo inferior da cabeça, temos inserção superior, que é o processo transverso do atlas, inserção inferior, processo espinhoso do axis, inervação, plexo cervical, na cervical 2, e a ação está na extensão e rotação homolateral do atlas. Músculos da goteira, vertebral, paravertebrais, eretores da espinha espinhal, mais medial. Porção da cabeça, ligada ao semi-espinhal da cabeça, porção do pescoço. Origem, ligamento nucal e processo espinhosos no D, cervical, da cervical 7, A, torácica 2. Inserção, processos espinhosos, cervical 2 a cervical 4. Porção do tórax, origem, processos espinhosos, torácica 11 a lombar 2. Inserção, processos espinhosos da torácica, superiores, varia de 4 a 8. Inervação, nervos espinhais, ramos dorsais. E a ação está na extensão da coluna vertebral. Músculos da goteira vertebral, paravertebrais, eretores da espinha, dorso longo, porção da cabeça, inserção superior, processo mastoide, inserção inferior, processo transverso D, torácico 1 até 4, e processo articulares da cervical 4 até a 7. Porção do pescoço, inserção do processos transversos de cervical 2 a 6, inserção inferior, processos transversos de torácico 1 a 4. Dorsal longo, na porção do tórax temos inserção superior, processos transversos das vértebras torácicas e das 10 últimas costelas. Inserção inferior, processos transversos das vértebras lombares e aponeurose lombocostal. Inervação, nervos espinhais, que são dos ramos dorsais, e a ação desse músculo está na extensão e inclinação homolateral da coluna vertebral. Eretores da espinha
iliocostal mais lateral, porção cervical, inserção superior, temos o processo transverso da cervical 4 a 6, inserção inferior, no ângulo da terceira a quarta a sexta costela, e na porção torácica temos inserção superior, ângulo das seis primeiras costelas e processo transverso de cervical 7. Inserção inferior, ângulos das 6 últimas costelas. Porção lombar, inserção superior, ângulos das 6 últimas costelas. Inserção inferior, temos a face dorsal do sacro. Inervação, nervos espinhais. A ação está na extensão e inclinação homolateral da coluna vertebral. Rotadores. Inserções, estende-se no sacro até a cervical 2. Liga o processo transverso de uma vértebra com processos espinhosos da vértebra suprajacente. Inervação, temos os nervos espinhais do segmento correspondente, e a ação deste está na extensão e rotação contralateral da coluna vertebral. Multifidos, temos a origem do dorso do sacro, EIPS, processos mamilares das lombares, processo transverso das torácicas e processo articulares da cervical 4 a 7. Inserção, processos espinhosos de 3 a 5 vértebras acima. Inervação, nervos espinhais do segmento correspondente. E a ação deste está na estabilização e extensão da coluna vertebral. Intertransversais. Inserção superior, processo transverso da vértebra superior. Inserção inferior, processo transverso da vértebra inferior. Inervação, nervos espinhais do segmento correspondente. A ação, inclinação homolateral da coluna vertebral. Interespinhais, inserção superior, processo espinhoso da vértebra superior. Inserção inferior, processo espinhoso da vértebra inferior. Inervação, nervos espinhais do segmento correspondente. Ação, extensão da coluna vertebral. Gente, a questão dos músculos, ela tem como cada músculo depende de outro músculo. Então, para uma simples rotação, um simples movimento que o nosso corpo humano tem, ele sempre vai depender de vários outros músculos e assim o nosso organismo acaba funcionando. Se tem uma deficiência no músculo, acaba atingindo outra musculatura, o movimento acaba ficando fraco, e contanto que isso, cada músculo ele tem que estar fortalecido da maneira certa, e cada músculo tem que estar no seu lugar de maneira mais que o movimento se torne perfeito. Passo a palavra para a Jeane. Boa noite, novamente. Então, chegamos ao fim do nosso trabalho, nossas referências, né? E foi muito bom o conhecimento que nós tivemos nessa matéria, né?